Bom dia, alunos. Vamos dar prosseguimento. Hoje vamos falar sobre histograma. O histograma, ele é uma representação gráfica. Histograma é uma representação gráfica de medidas de tendência central. Bom, ou seja, na verdade, histograma é um conjunto de retângulos justapostos, é um diagrama de dispersão de frequência, tudo bem. Mas, quando você constrói um histograma, o que acontece? Você quer ver a distribuição dos teus dados, você quer verificar se os teus dados têm simetria, se você tem uma distribuição simétrica. Porque se os teus dados seguem uma distribuição simétrica, significa que a média é igual à mediana. Significa que você tem uma distribuição normal, que você pode falar de média e desvio padrão. Se os teus dados não têm uma distribuição simétrica, como é que você fica sabendo se é simétrico ou não? De uma forma visual pelo histograma, né? E essa então, é uma representação gráfica que está unida à medida de tendência central, para ver a representação da média. Porque, veja bem, numa pesquisa, você tem os dados, você tem um tipo de pesquisa que pode ser um experimento, pode ser um estudo observacional. Então, o que acontece? Você tem dados quantitativos, dados numéricos, variáveis quantitativas contínuas, né? Então, a primeira regra de análise de dados é fazer gráficos. E a segunda regra de análise de dados? A segunda regra de análise de dados é fazer gráficos. Bom, e a terceira, professor? Qual a terceira regra de análise de dados? É fazer gráficos. Então, a primeira abordagem diante dos dados de uma pesquisa é fazer gráficos, ok? Então, o histograma é um desses gráficos no qual você pode verificar se você tem simetria. Tendo simetria, significa que média é igual a mediana, igual a moda, quer dizer que a média representa bem os dados. Quem sabe você pode falar de uma curva normal, ok? Então, dando prosseguimento, as aulas anteriores, já falamos de média, mediana e moda, já falamos de medida de dispersão, desvio padrão e coeficiente de variação, e agora hoje nós vamos falar sobre histograma, né? Então, ele também é conhecido como distribuição de frequências, é uma representação gráfica em colunas ou em barras de um conjunto de dados previamente tabulado e dividido em classes uniformes, porém a base de cada retângulo representa uma classe. Eu sei que essa definição deixa vocês ainda sem entender, porém é bom lembrar isso, que histograma é uma distribuição de frequências, certo? Distribuição de frequências. Oba! Estou querendo deixar em negrito aqui. Deixar em negrito. Distribuição de... Tá difícil. Distribuição de frequências. Então, isso é histograma. Uma distribuição de frequências. É uma representação gráfica em colunas ou em barras, tá? Então, vamos lembrar isso, que é uma representação gráfica em colunas ou em barras, tá? De dados que você tabulou os dados, daí você dividiu em classe, mas, voltamos aqui, a base de cada retângulo representa uma classe. Então, pouco a pouco, vamos desvendando esse mistério. Uma outra definição. Histograma é um gráfico de barras que demonstra uma distribuição de frequências, onde a base de cada uma das barras representa uma classe. A altura representa a quantidade ou frequência absoluta com que o valor da classe ocorre. Então é interessante que ele tem três finalidades. Ele pode ser indicado como um indicador de dispersão, ilustra como se distribui a forma, se tem simetria ou não.
Eu gosto de pensar assim, se você vai numa fábrica de cerveja, você quer o quê? Cerveja? Você vai numa fábrica de sorvete, você quer o quê? Sorvete. Você vai num casamento, você quer ver o quê? Se a noiva está bem produzida. Bom, se você vê os dados no histograma, você quer ver o quê? Resposta: simetria. Se tem simetria, quer dizer que média é igual a mediana é igual a moda. Você pode falar de uma curva normal, ok? Isso é muito importante, porque se eu tenho a curva normal, lembra que eu falei que média mais uma vez desvio padrão, média menos uma vez padrão, você tem 68% dos dados, média mais duas vezes o desvio padrão, média menos duas vezes, nesse intervalo você tem 95% dos dados, média mais 3 vezes, média menos 3 vezes, você tem 99% dos dados, você tem o controle da situação, do que está ocorrendo no fenômeno. Então, o histograma, ele te dá uma fotografia da distribuição. Ele dá um indicador da dispersão, ou seja, se o histograma é muito aberto, né? Muito aberto. Então, a palavra aberto é uma palavra grosseira, mas por enquanto vamos falar de aberto. Desvio padrão grande é uma coisa, pouco preciso, pouco concentrado ao redor do valor médio. Então, você tem um indicador de dispersão, tá? Vamos colocar aqui que Nossa, vamos voltar. Então, o desvio padrão... vamos bagunçar. Então, o histograma ajuda a ver como é que anda o desvio padrão. Ele ajuda a ver como a população, a amostra distribuída, de uma forma, facilita a visualização dos dados. Oba! Vamos voltar aqui. E, ao mesmo tempo, ressalta a localização do valor central. Ele já está dizendo o valor da média. E aqui esse site explica muito bem o que é histograma. Se vocês quiserem acessar, vale a pena, tá? Bom, eu sempre penso assim, que histograma é um conjunto de retângulos justapostos, onde o retângulo tem base e altura. A base vale 1 e a altura vale o que? A frequência. Então os retângulos são desenhados de modo que a área de cada retângulo seja proporcional à frequência, né? Então, olha como está bem ilustrativo essa figura esquemática. Ó. O que é histograma? Conjunto de retângulos justapostos, um do lado do outro. Esse x aqui é uma variável quantitativa contínua, tá? Então, o que acontece? Essa área aqui é dada por uma base vezes a altura, só que a base vale 1. Então, essa área vale a frequência, ok? Então, vamos dar um exemplo concreto. Eu tenho aqui notas de exame de uma classe com 80 alunos, hein? Eu tenho aqui notas de uma classe de 80 alunos, pessoal. Então, o que acontece? O que eu faço diante de tantos números? Qual é a primeira regra de análise de dados? Make a picture. Qual é a segunda regra de análise de dados? Make a picture. Qual a terceira regra de análise de dados? Plot data, né? Faz gráfico. Ou seja, faz gráfico, pessoal. Faz figura. Primeira regra, segunda regra, faz... Esses dados aqui precisam fazer uma figura. Mas antes de fazer a figura, é aquilo que ele fala. Vamos tabelar. Por exemplo, quantos alunos tiraram nota entre 9 e 9,9? 3 alunos. Quantos alunos tiraram nota entre 2 e 2,9? 2 alunos. Então aqui eu vou crescendo com as notas, ou aqui eu vou diminuindo, certo? E agora eu vou fazer aqui esses valores aqui, 3, 7, 16 tal, são os valores da ordenada, do eixo Y, que é a frequência. E aqui, essa base aqui, vale 1, né? Ou seja, eu vou fazer a representação gráfica, olha como é que fica bonito. Vocês não se comovem diante de tanta beleza? Aqui eu tenho a frequência e a cada cor aqui eu tenho uma faixa etária. Esse cinza aqui, nota 2 a 2,9. Essa cor aqui eu nem sei que cor é. Parece cor de rosa. 9, 9,9. Isso aqui eu sei que é amarelo. 8, 8,9. Esse azul forte aqui, o que é?
6 pontos. Então a média onde está? A média está aqui, ó, no centro, né? Então dá a impressão de que eu tenho aqui uma simetria, que os dados seguem uma curva normal. E se seguem uma curva normal, o que acontece? Eu posso falar de média e desvio padrão, tá? Então, senhores, já falamos de média, já falamos de mediana, já falamos de moda, já falamos de desvio padrão, já falamos de coeficiente de variação. Hoje falamos de histograma, próximo aula vamos falar de box plot. Então reparem que cada aula vamos acrescentando. Estatística é um estudo, é um aprendizado cumulativo. Não percam aulas de estatística. Por exemplo, se você faz um estudo de história, um dia o professor fala da história de Roma, tudo bem? No outro dia ele vai falar da história dos Estados Unidos. Bom, se você faltou na história de Roma, quem sabe não tenha nenhum problema. Você vai entender aulas sobre os Estados Unidos perfeitamente. Não me dá a impressão que tem um link tão direto, né? Agora, se o professor um dia fala de história da Grécia e outro dia dos Estados Unidos, aí tem um certo link, porque os Estados Unidos fala da democracia e a ideia de democracia ela vem dos gregos, então quem sabe pode ter um link. Mas estatística é assim, um conhecimento se apoia no outro. Então vamos construindo os conhecimentos, vamos construindo os conceitos. Por isso que cada aula tem que ser bem assimilada, então vocês vejam que vocês já têm condições de ir estudando o livro da Sônia Vieira, Introdução à Bioestatística. Obrigado pela atenção, vamos vencer esse desafio de aprender estatística, porque unidos venceremos, pessoal. Obrigado pela atenção.